né, espiritualidade amiga, que possa neste momento nos envolver com seu amor, com sua luz, com sua paz, que possamos dar início a essa atividade de estudo da mediunidade, pedindo aos irmãos de luz que nos favoreçam a caminhada. Pedimos, Senhor, que possamos seguir em frente, recebendo nos corações e nas mentes as vibrações da paz, da luz e do amor. Ajuda-nos, Senhor, acima de tudo, a compreender, respeitar e amar o nosso irmão. Que possamos tirar desta manhã aprendizado, entendimento, acima de tudo, afeto. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né? Nós estamos no capítulo 4 do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Eu confundi esse negócio de estudo, gente. Eu fiquei... É o 3, é o 4. É o 4. Porque ela fez o 2. É porque, na verdade... É porque eu fiz o 1, eu esqueci de mim mesmo. Eu esqueci que eu tinha feito. Eu tava lá. Foi a Renata, depois foi... Entendeu? Foi a Ana, a Renata, então é o 3. Né? Eu lembrei das duas, eu mesmo não lembrei de mim. 7 horas. Então vamos lá, Camila. O que você entendeu? Fala ante o serviço. Eu sou horrível pra explicar, gente. Eu começo a embaralhar. Não, só você falar o que você entendeu. Só o que você leu, o que você achou da história, o que você entendeu. Não se preocupe. Eu achei muito parecido com aqui. Porque no início da reunião deles, eles começam meditando, né? Pra preparar. E aí, no início aqui, 2 enfermos chegam na reunião, uma senhora jovem e um cavalheiro idoso. Aí eles meio que são custodiados por 2 familiares, ficam juntos. A família tá levando. Tá levando, a família tá levando. Aí, o Aulus explica que são doentes a serem beneficiados. Aí o integrante que estava na reunião liberou acesso, né, deixou entrar outros espíritos que são perturbados mentalmente. E como os amigos encarnados estavam em prece, eles estavam em volta da mesa, eu lembrei da gente com o círculo, assim. Eles ficavam... Pode. Até que fala assim, fora do círculo magnético, quando esses espíritos vêm. É porque é o seguinte, essa reunião aqui é uma reunião que tinha visitante. Entendi. Chega 2 encarnados que vão assistir a reunião. Antigamente, na década de 40, as reuniões mediúnicas eram feitas no salão. Imagina, é como se colocasse essa mesa ali no salão, aí tem um monte de gente sentado, assistindo, e a gente fazendo a reunião. Entendeu? Era assim antigamente. Tá? As reuniões eram públicas, eram abertas. As pessoas vinham e assistiam às reuniões mediúnicas. Tipo assim, no dia da palestra tinha uma reunião mediúnica acontecendo ao mesmo tempo, na frente de todo mundo. Era assim que era. Entendeu? Então o que aconteceu? Né? E aí o que acontecia? Chega 2 pessoas, né? Eles estão. Claro que tem mais gente, mas eles notam os 2 porque são os 2 que vão ser ajudados ali, né? Eles entram, eles precisam de ajuda, e isso no plano físico, tá? Que são levados pela família. As pessoas, né? Antigamente era muito isso. Eu vou levar você na reunião lá, levava o filho doente, levava a mãe, a avó, né? Né? Hoje ainda tem, mas diminuiu. E no segundo momento, que é o que a Camila está falando agora, é a chegada de espíritos desequilibrados, né? Ou seja, a espiritualidade lá no plano do lado espiritual da reunião, né? Deixa entrar um monte de espírito doente. E os aí o que acontece? As pessoas começam a fazer prece. E os espíritos ele fala assim, são atraídos pela luz da prece como mariposas são atraídas pela lâmpada. Ele está dando um exemplo para a gente poder entender o que está acontecendo, né? Com certeza esses espíritos que entraram são vinculados com as pessoas que estão assistindo lá a reunião. Porque normalmente os espíritos equilibrados não podem entrar, só em momentos, né? Aí a espiritualidade não pode entrar, e cada um atraiu o seu bando. Vem aqui a minha turma, a turma da Renata, né? Vem cá, galera. Cada um de nós com a nossa galera, com as nossas mariposas. Né? É isso. Aí, igual o Marcelo falou das mariposas aí. Aí, esses espíritos, eles tentam jogar pensamentos estranhos, né, nos médiuns e pontos não edificantes.
Aí como tá todo mundo em prece, um nutrindo o outro, esses espíritos automaticamente não conseguem se implantar ali. Aí eu entendi isso. O ambiente não é favorável para eles fazerem. Na verdade, o que acontece? Eles vão para as pessoas para fazer aquilo que eles estão acostumados. Né? Porque normalmente os espíritos que acompanham os encarnados, eles já estão dentro de um padrão mental ali que, né, tipo assim, eles só voltam. Tipo assim, eu tava separado, vamos continuar aquela conversa ali. Né? Então é assim, tipo isso. Né? Isso é tudo mental, né? As pessoas muitas vezes não percebem. Né? Então pode continuar. Aí o Aulus fala de novo, né? Que são almas desorientadas, que acompanham amigos, parentes, etc. Isso. Aí, conforme o encarnado se envolve com uma outra atividade, igual a gente está aqui, meio que desconexa da mente lá do desencarnado, aí ele vai querer se afastar. Exatamente. Ou ele muda junto ou ele se afasta. Porque acabou o assunto, acabou o papo. Nossa, que papo ruim que está hoje. Eles estão aqui falando aqui. Afinidade. Quebrou. Não, tô ouvindo aqui de novo falar que assunto que a gente sempre gostou, mas você vem com esses negócios diferentes. Esse cara tá sabendo uma mão. É assim mesmo que funciona. Só que aí tem uma parte aqui, que aí quando eles se afastam, só que tem uns que mesmo assim não aceitam. Eles ficam insistindo e tentando levar a pessoa pro lado dela lá de novo. Tentando meio que tirar desse ensinamento doutrinário. Isso. O que acontece? A obsessão, ela tem níveis, né? A gente já falou aqui. Existe a obsessão simples, que normalmente é a obsessão por vício, né? Que é o quê? Eu gosto de um trem desequilibrado, o outro gosta também, então vamos lá junto. E existe a obsessão por vingança, que pode também trabalhar em cima de vício, né? O obsessor de vingança, ou de amor, né? Porque tem um obsessor de amor também. Tem espírito que fala assim, eu te amo, você é meu, então eu vou ficar com você aqui. E aí você se olhar pro lado. Te amo, tá? Te amo e te mato, né? Se você não fizer o que eu quero, né? Então assim, existem esses espíritos são mais difíceis de se afastar. Por quê? Porque tem uma história, né? Porque tem um laço ali que é mais difícil. Aí é um processo que demora mais, tá? Então por isso que alguns ficam e outros não, né? Então é a obsessão simples e a obsessão mais profunda, né? A obsessão mais séria, tá? Então assim, são casos diferentes, apesar de que às vezes mistura. Às vezes um espírito que tem uma obsessão, eu tenho um desejo de vingança contra a Renata, né? Às vezes eu trago espíritos para favorecer os vícios dela, para eu poder, né, acabar com ela mais fácil. Então tô eu mais uma meia dúzia lá que eu organizei para poder fazer isso. Isso quando o espírito é inteligente. Que tem espírito vingativo, que a única coisa que ele sabe fazer é babar, morder e xingar. Então ele não tem isso. Mas tem espírito vingativo que foram seres inteligentíssimos nas encarnações, né? Então o cara planeja tudo com detalhe. Vou fazer isso, fazer aquilo, né? Vou atacar aqui, vou minar aqui a vontade dela, vou fazer ela aproximar de fulano, porque o fulano vai ser um instrumento para torturar ela ou ele o máximo possível. Entendeu? Vou fazer ele crescer aqui para ele cair, tomar um tombo mais violento, crescer tipo assim, um emprego, uma família. Na hora que tiver tudo lindo, vou fazer o que ele fez comigo, perder tudo. Então o cara às vezes tem espírito que arma, que favorece a pessoa às vezes 10, 15, 20 anos, né? Para poder criar o cenário, para poder destruir de maneira mais profunda. Né? Entendeu? Então é diferente. Então, essas entidades são mais difíceis de lidar, né? Mas aí você vai ver, aquele é mau? Não, tem um motivo. Muitas vezes o outro fez com ele a mesma coisa. Então ele planeja porque ele também, né? Ninguém é santinho, né? Nenhum de nós é, né? Me persegue porque eu sou bom. Esse é Jesus, né? Jesus, sim, né? Nós perseguimos Jesus porque não aguentamos o amor dele. Né? E nem é por isso, né? Porque ele está atrapalhando eu me vingar, né? Então, assim, eu não gosto de você, né? Mas a maioria de nós, não. Né? Então a gente não... Vamos lá, continua. Aí nessa parte do ensinamento doutrinário, o Hilário pergunta, né, o que ocorre com os encarnados que não prestam atenção na reunião dos ensinamentos. Aí o Aulus vai e responde que, né, eles continuam inacessíveis, vai ficar sem conhecimento, vai ficar estagnado. É como se tivesse um instrumento musical parado em casa, tivesse aula teórica, mas não praticava. Exatamente. Então ia ficar estagnado. É o que a gente está falando. A questão de ser vindo, ser rato de casa espírita, ou morar dentro da igreja, não resolve o problema espiritual, não. Né? Mas a gente acha que pela quantidade de vezes que eu venho na casa espírita, eu estou iluminado,
bobajada, gente. Às vezes a pessoa vem aqui uma vez a cada 6 meses e essa vez vale mais que as minhas 500 que eu venho. Por quê? Porque quando a pessoa vem, o negócio... né? Por isso que a gente não pode julgar ninguém. Né? Então, assim, muita gente entra e sai aqui... né? Aí o Hilário fala que se é difícil pra gente aqui encarnado conquistar as coisas, ter um diploma, ter casa, essas coisas, imagina como é difícil quando desencarna e ainda fica pegado a essas coisas. Igual você falou, aí chega no plano espiritual, que eu sou médico, que eu sou Rainha Elizabeth, que eu não eu sou... Eu sou especial. Eu sou me especial. Trate como sempre me trataram, como um especial. Aí eu fiz para meu filho, a filha é ali, ó. Os especial ficam naquela fila ali, ó. Aquela lá, ó. Tá? Mas aquela ali é a VIP. Todo mundo vai na fila. Vai lá. Aí com isso é mais difícil ainda do que quando encarnado conquistar as coisas. Porque a gente está iludido. A vida material, muitas vezes, deixa a gente iludido. A gente acha que é mais que os outros. Né? E que bom que a gente chega no plano espiritual e a verdade, né, baixa nossa. Tanto é que tem espírito que quer voltar a reencarnar rápido por causa disso, gente. Porque não dá conta de ficar lá e ser mais um. Né? Porque quer ser especial, eu quero ser eu sou eu, gente. Aqui, tem como ajoelhar um pouquinho pra mim, não? Entendeu? O cara tá lá, né? Gente, a gente fala isso, mas a gente é meio assim também. Nós queremos tratamento VIP, né? Vai lá. Aí, aqui, chega uma parte que o Hilário até fala do psicoscópio, né? Que ele queria usar, só que o Walter não precisava, que já dava pra ver, aparentemente, as feridas desses desencarnados que sofrem, dos enfermos, que dava pra ver, assim, por causa do pensamento deles. Eles ficavam relembrando aquilo que aconteceu com eles, como se fosse uma fita infinita, que ficava passando aquilo que aconteceu. Se morreu de um acidente, a pessoa fica relembrando aquilo, as feridas, aí isso. Dá pro e sem contar a aparência deles também, figura, né? Que eles chegam todos machucados, eles chegam todos cheios de ferida, né? O espírito, você é a pessoa vê, que tá todo... No livro do André Luiz, ele conta uma passagem de uma ala, não sei se fala assim, que eles cuidavam de pessoas que chegavam, que desencarnavam, que eles tinham um cheiro fétido. Cheio de cadáver. Porque eram muito apegados à matéria. Exatamente. E passavam por cima dos outros enquanto encarnavam. Muitas coisas. Tudo por dinheiro. Exatamente. Só da pessoa se apegar à matéria, ela já vai, muitas vezes, ela vai ter uma dificuldade de desvincular do corpo físico. Porque para ela a única coisa que existe é o corpo físico. Então como é que ela liberta do corpo físico? Né? Libertar do corpo físico é deixar de existir. Né? Então, assim, a maioria das pessoas, os espíritos falam isso muito pra gente, a maioria das pessoas, a maioria de nós, não cultiva os valores da imortalidade. Então chega lá no plano espiritual igual maluco. Por quê? Porque o máximo que... A maioria, o espírito, quando ele tá um pouquinho mais equilibrado, ele chega lá como se ele estivesse num sonho, né? Diz que a gente fala um monte de bobagem. Não, meu filho, né? Já viu quando você tá sonhando? Você mistura aquilo tudo na sua cabeça, você vê uns trem fantástico acontecendo, você acha que é normal, né? Você viaja, onde que eu tô? É aquilo ali, nós chegamos no plano espiritual mais ou menos daquele jeito, meio maluco, meio, né? Aí eles vão cuidar da gente, vão, né? Isso tá bom, isso quando você não vai lá pro umbral lá, né? Ou quando você fica no plano físico. A maioria dos espíritos encarnados fica no plano físico, gente. Por quê? Porque não acredita em nada. Só acredita no plano físico, então onde que eu fico? Onde eu acredito. Por isso que a maioria dos espíritos não acredita que existe vida depois da morte. Porque a maioria das pessoas ficam aqui, ficam andando atrás dos outros aqui, depois de desencarnado, né? Aí são atraídas lá pelo, né, o neto, o filho lá, tem uma relação sexual, eles são atraídos e reencarnam de novo. Ou seja, né, o ciclo gira daqui mesmo, entendeu? Então a maioria das pessoas fala, não existe nada disso não. Claro, ela nunca foi. Ela nunca foi numa colônia, ela não sabe que existe isso mesmo, não. Ela está aqui, o mundo espiritual dela é o mundo material. Entendeu? Então, na mente, no inconsciente dela, né, não existe nada mesmo. Não, se existe isso aqui existe. Porque a gente acredita naquilo que a gente tem experiência. Por isso que falar de espiritualidade é o primeiro passo, mas a gente tem que começar a pensar em espiritualidade. Você tem que começar a pensar que a nossa vida é muito mais do que esses limites que estão aqui, ó. Né? Por mais difícil que isso seja. Porque o fato de a gente estar encarnado puxa a nossa percepção para a matéria. Né? Então, assim, é um processo lento. Vamos lá. Pode continuar.
Aí o Hilário pergunta se esses espíritos que chegam assim, todo ferido, com sangue e tudo mais, se a reunião consegue ajudar. Aí o Alves responde que sim, né? Que funciona como uma terapia. É como se ensinasse esses espíritos a pensar de uma forma diferente. Como se fosse ter um pensamento renovador, um pensamento diferente para tirar ele daquela onda. Cura nasce da mudança de pensamento. Quando, vocês podem perceber, todo mundo que Jesus curava, primeiro batia um papo antes, para reformar as ideias da pessoa. Né? Por quê? Porque apesar de Jesus poder curar o corpo da pessoa do jeito que ele quiser, se ele não mudar o que está dentro, a doença volta. Porque quem produz a doença é a gente. Né? Ou seja, por que o vírus toma conta de mim? Porque a minha defesa está baixa. Quem que cria essa defesa? Meu organismo. Quem que cria a defesa do organismo? Meu espírito. Então, o vírus está em todo lugar. Por que um vírus me atinge tanto e a ele atinge menos? Porque as minhas questões de intimidade são diferentes das dele. Então, né? Então, às vezes a pessoa tem a mesma patologia, a mesma doença, e num desenvolve de um jeito e outro desenvolve do outro. Aí a ciência fica doida. Mas como é que pode? Pode, cada um é um ser diferente. Né? Então tem que mudar o pensamento. Muda o pensamento que cura. Né? Que é aí o que a gente chama de reforma íntima. Né? Fico falando dele. Pode continuar. Aí chegou um outro espírito na reunião e o Hilário perguntou o nome dele. Só que ele não sabia o nome dele. E aí o Hilário achou estranho, né? E perguntou se era normal. Só que aí o Alves respondeu que ele pode ter passado por um momento, um trauma muito difícil aqui e que nem lembra o nome dele, ou então pode estar sendo perseguido. Isso aí. Alguma coisa assim. Olha só, vou ler o trechinho aqui que é interessante pra gente ver a história do espírito. O que acontece? Vocês estão lá na reunião, né? Tá para começar a reunião e tem um espírito desencarnado lá sentado que chama a atenção deles, do Hilário e do André Luiz. O Hilário vai até ele, aqui, ó, né? Abeiramos-nos de triste companheiro de macilenta expressão fisionômica. Macilenta é a pessoa que está assim, né? Hilário, no impulso todo humano, perguntou-lhe: amigo, como se chamas? Eu? Tartamudeou interpelado. Tartamudear é quando a pessoa... Num esforço tremendo e inútil para recordar-se de alguma coisa, ajuntou. Eu não tenho nome. Impossível, considerou meu colega, dominado de espanto. Todos temos um nome. Esqueci-me de tudo, comentou o infeliz desoladoramente. É um caso de amnésia estudar, aclarou o companheiro de equipe de trabalho que visitássemos. Fenômeno natural? Interrogou Hilário, perplexo. Sim, pode ser natural em razão de algum desequilíbrio trazido da Terra, ou seja, ele podia ter algum problema mental enquanto encarnado, e lá no plano espiritual ele mantinha esse problema. Mas é possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de sugestão vigorosa pós-hipnótica, ou seja, um espírito trevoso hipnotizou ele para ele esquecer quem ele é, né? Partida de algum perseguidor de grande poder sobre os seus recursos mnemônicos, ou seja, da memória. Encontra-se ainda profundamente imantado às sensações físicas e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou. Assim considerando, é provável que esteja submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas, aos quais teria se associado no mundo. Ou seja, ele está daquele jeito porque algum espírito com o qual ele se associou no mundo fez isso com ele. Se associar quer dizer, eu vou me unir. Como é que eu me uno? Pelo pensamento, pela vibração, pela briga, tá? A briga associa, tá? Eu te odeio, se me odeia, nós estamos associados. Eu passei a perna, não sei se você passou a perna em mim, nós estamos associados, né? Tanto é, né, que a gente percebe isso. Vocês já viram como é que a gente... A briga mental? Se você tiver uma briga mental, você pensa uma pessoa que está com raiva dela, você pensa, eu falo isso para ela. Aí ela responde para você, e você fala de novo. Você se imagina discutindo com a pessoa? Já fez isso? Isso é telepatia. Se você tivesse... Se você for lá na pessoa... Se você for atrás da pessoa, você vai ver que ela está pensando a mesma coisa que você. Só que como a gente está com raiva da pessoa, a gente não entra em contato para saber, né? Para pesquisar isso aí, né? Mas o que acontece? Essa briga mental da nossa mente com a mente do outro, né? Isso, às vezes persiste no plano espiritual.
E se é um espírito trevoso, um espírito que tem mais capacidade, ele pode fazer coisas com a gente que são inimagináveis. Né? Eu lembro, né? Eu uma vez vi na reunião mediúnica que um espírito que fazia isso com os adversários dele, apagava a memória da pessoa, transformava ela num boneco. Né? E aí o que acontece? Depois de muito tempo, muito trabalho, né? Ele foi filho do leão. Aí muito tempo, né? Muito trabalho, muito esforço de espiritualidade. Aí ele começou a melhorar. Ele largou lá os negócios dele lá, né? Aí um dia ele estava na reunião mediúnica ajudando os espíritos, né? Aí tinha uma menina que frequentava aqui, que tinha um espírito que perseguia ela o tempo todo, um espírito apaixonado, né? E aí, nada que fazia esse espírito largar a menina, né? E desequilibrava ela toda, e de certa maneira a menina gostava também, porque o espírito ficava elogiando ela e tal, né? Aquele trem, né? E aí ele foi tentar ajudar esse outro espírito trevoso, que era trevoso, né? Aí ele tava acontecendo a reunião aqui, né? Espiritualidade lá, e o cara entrou, né? Aí e ele falava comigo, vocês são muito frouxos, vocês não resolvem nada, eu resolvo esses negócios aqui, né? E ele resolvia mesmo, do jeito dele, né? Aí, olha só, aí o espírito entrou, né? Entrou pra envolver a menina, ele chegou no espírito, botou a mão na testa dele e falou assim, ela não existe pra você. Ele falou assim, ela não existe pra você, apagou a mente do cara. Aí o espírito ficou assim, o que eu tô fazendo aqui? Aí o outro, o mentor, virou pra ele, meu filho, você não pode fazer isso não. Né? Você vai ter que... acabou de sair de uma endoscopia. Tipo assim, meu filho, você não pode fazer isso não, você tá doido? Né? Isso é de Jesus, não. Você vai ter que desfazer esse negócio. Aí ele ficou doido, falou, não tem jeito de desfazer isso não, você vai demorar uns 2 séculos pra ele voltar a lembrar. Aí o espírito falou, você vai ter que, agora ele é compromisso seu, se vira. E aí ele deve estar ajudando ele até hoje, ó. Nossa, ó. Não, ele tá encarnado, então ele não pode me ofendendo. Até porque ele tem uma relação muito boa comigo. Pode me ofendendo. Mas ele fez isso com o cara. Entendeu? Claro que a espiritualidade deixou porque ia ajudar a moça, né? Mas é uma lição pra ele também. Às vezes os dois tinham alguma ligação do passado, né? Tudo que a espiritualidade deixa que parece esquisito, é porque eles já têm um plano ali por trás daquele negócio ali. Tipo assim, deixa o negócio acontecer que nós vamos ensinar. Já virou mentor de alguém. Exatamente, ele vai ter que ficar 200 anos atrás do cara pra recuperar o cara lá. Sei lá o que ele vai fazer. Né? Vai nascer com um filho dele, sei lá, você vira vocês aí. Né? Mas olha só, nem sempre você poder fazer uma coisa quer dizer que você deve. O negócio do espírito desequilibrado, que ele fala o que ele quiser. Não tô nem aí pra consequência. Entendeu? Esse aqui, né, que está aparecendo aqui no livro, com certeza foi vítima de uma entidade, né, que aproveitando do vínculo entre os dois, ou seja, né, um espírito desse não faz com qualquer um, mas ele faz com quem tem vínculo com ele. Ou seja, né, aconteceu essa situação triste aqui. Por que ele está lá na reunião? Para ser ajudado. Mesmo ele tendo esquecido de tudo, mesmo ele estando num estado... Mas olha só, ele pode ter esquecido também das coisas ruins que ele fez, né? Durante um tempo isso também dá uma aliviada para ele. Entendeu? Mesmo assim, ele está lá na reunião. Ou seja, ele está desamparado? Não. Ele está lá dentro do ambiente, né? Ele está sendo útil, olha só. A história dele está sendo útil para a gente estudar aqui. Olha o quanto de coisa positiva que está sendo movimentada. Todo mundo que lê essa passagem aqui, com certeza ficou com pena dele. Pensou nele durante um segundo. Vocês estão entendendo? Olha, imagina quanta vibração positiva. Não, coitado. Né? Imagina quanta vibração de caridade, de empatia que esse espírito está recebendo. Olha, entendeu como é que é o negócio? É tudo muito bem planejado, gente. A espiritualidade dá ponto sem nó, não? Tem quando você conta as histórias, o negócio. Vamos lá. Ai, o Aulus até fala aqui que esses espíritos que chegam assim, todos esquecidos, todos lerdos, tem que ser tratado com o mesmo carinho, da mesma forma que tratou os outros. Aí chega um outro espírito na reunião, só que triste, com o braço direito paralítico e ressecado. Uhum. Aí o Hilário meio que fica envolvido por aquele espírito e consegue sentir tudo que ele está sentindo, né? Que o Aulus até fala, faça uma auscultação e repare por si mesmo. Aí ele sente tudo, o sofrimento, a dor. O André Luiz vai lá ver a história dele. Né? Curiosão. Tá sentindo. Aí o Hilário fica tão envolvido com aquilo que o Aulus fala que, no entanto, não nos percamos agora nos casos particulares.
cada entidade menos equilibrada de quantas se acham reunidas aqui traz consigo inquietantes experiências. Observemos de plano mais alto. Aí eu acho que a gente não tem que ficar tão preocupado, envolvido com entidade, pra gente não se perder também. Com certeza. O caso que você falou, esse moço do braço lá, é porque ele tinha batido no pai, né? Bebia, bateu no próprio pai, o pai dele falou assim, você, né, vai perder o braço, bateu em mim. Aí ele sofreu um acidente, o bonde, né, imagina, sei lá, dessa década de 20, década de, né, arrancou o braço dele. E aí ele ficou o resto da vida toda dele maquinando que aquilo era um castigo de Deus por ele ter batido no pai, né? E aí quando ele vai pro plano espiritual, o braço dele tá lá, que ele tá lá, mas tá sequinho, não serve para nada, né? Ou seja, o que criou isso? Um drama de consciência. A mente dele. A mente dele. Foi Deus que vai, não, corta o braço do cara que bateu no pai. Deus não vai fazer isso. Né? Ele irá precisar de muita terapia. O que aconteceu com ele? Né? Ele mesmo se sentiu culpado pelo que aconteceu. A gente pode pensar que ele atraiu o acidente para ele, de certa forma pode ter sido sim. Por quê? Porque a mente dele, né, o drama de consciência dele, colocou ele na situação que o atingiu. Né? E isso aqui é interessante a gente parar aqui também para fazer Isso aqui é a explicação de um monte de coisa que acontece com a gente na nossa encarnação. Que os espíritos chamam de... Que é tipo assim, nós temos uma coisa chamada vibração residual. O que é isso? Vibração das nossas dívidas. Imagina o seguinte. Por que tem gente que é sempre assaltada, é sempre roubada, que sempre dá tudo errado para ele em algum aspecto? Por que você... Por que você... Às vezes eu fico pensando nisso. Por que tem? Tem gente que é A espiritualidade cria alguém para... Não, você vai lá, hoje é dia de você ir lá bater no fulano. Acorda aí, meu filho, sua missão. O que acontece? É um tipo de mediunidade. Né? Por exemplo, eu tenho um desequilíbrio. Vou imaginar que eu tenho uma vibração muito grande de violência. Né? Então, aquilo traz na minha história espiritual. Ou seja, eu sempre fui violento, sempre fui agressivo. Não fui não, tá, gente? A última vez que eu fui violento, tem uns 2 mil. Né? Mas tudo bem. Né? Violento para falar, eu sempre fui meio que fui. Tá bom. Eu tô aqui lembrando. Mas assim, imagina que eu tenho uma vibração de violência muito grande. Brigar, sair dando porrada nos outros. Né? Essa energia fica no meu corpo espiritual. Ela fica aqui à minha volta. É como se eu tivesse dentro da minha aura aqui um monte de vibração, né? De violência. Exatamente. Aí eu saio na rua. Imagina, saio eu, que tem essa vibração de, né? Vamos dizer assim, essa violência incubada. Talvez eu nem seja violento hoje, mas ainda tá essa energia, né? Ela explode de outras formas, né? Tá comigo. Saio eu e sai a Renata, passando pela mesma rua. A Renata não tem essa vibração, eu tenho. Aí vem um cara do outro lado da rua, na minha direção. Ele tá na sintonia da violência. Ele é um cara que resolve tudo na base da porrada, ele é um cara que resolve tudo na base da briga, ele é um cara que não leva desaforo para casa, né? A Renata passa na frente dele, a energia dele da Renata não bate, porque a Renata não tem vibração. Não tem, simplesmente ele nem enxerga que a Renata existe, né? Na hora que ele olha para mim, ele vira para mim e fala: "O que você tá me olhando, vagabundo?" Entendeu? Porque a minha vibração e a vibração dele conectou. É o imã. Aí, o que acontece? Conectou? Beleza. Aí tem um negócio chamado vigiar e orar. Como ele é um espírito brutalizado que não vigia nada, a energia de agressividade que está em mim ativa a energia dele, ele não pensa no assunto, porrada quebra, enfia a mão na minha cara. Eu apanho sem nem saber por quê. Entendeu? Ele não tem vigilância. Lembra Jesus falando vigiar e orar? Né? Ele não tem vigilância nenhuma, eu também não tenho, nós brigamos. Eu não resolvi essa energia, eu passo de novo, outro me enfia a porrada de novo. A Renata passa lá todo dia, ninguém nunca assaltou ela. Por quê? Porque ela não tem vibração com aquilo. Isso. E quando, por exemplo, se a pessoa for assim, violenta, só que por estímulo hormonal? Mas aí o hormônio está sendo estimulado porque a intimidade dela que faz esse estímulo. Mesmo que Mas seja esse orgânico, vai tipo cerebral. Não, só se o cara te der uma injeção, isso é raro, né? Mas aí não vai funcionar, não vai atrair. Tem gente que tem disso tudo. Você pode até ficar agressivo, mas você não vai atrair. Fala sobre as doenças, você cria sobre A pessoa tem um distúrbio, beleza.
Mas se esse distúrbio não tem a ver com conteúdo espiritual, ele não vai ter essa consequência espiritual. Você não vai atrair o outro. Precisa ter uma matriz, um campo mental para que... Tem que ter uma matriz. A mesma coisa a pessoa que é assaltada. Imagina, eu trouxe a vibração que eu andei roubando aí na minha última encarnação. Eu fui um político, aí eu roubei milhões. Não adianta tentar fugir, a responsabilidade é sua. Quem tem que mudar sou eu. Aí eu reencarno, né? Eu tô passando na rua, né? Passa 15 pessoas, o ladrão olha pra mim, aquele cara ali tem dinheiro, eu vou roubar ele. Aí nós vamos entrar naquilo que Jesus ensina a gente. Lembra? Jesus fala assim, ai do escândalo tem que vir, mas ai de quem causa escândalo. A quem que é o ai de quem causa escândalo? É o espírito invigilante lá, que bebeu a minha vibração e tá reagindo a ela. Eu joguei uma energia, ele tem a energia semelhante, ele reagiu, foi lá e me roubou. Ele tá causando escândalo. Eu precisava dele? Não. Eu ia perder o dinheiro na bolsa, eu ia comprar o carro, os 4 pneus ia furar, né? Eu ia comprar o carro, o cara ia falar que o carro tá bom demais, eu ia chegar lá e falar assim, não, o motor tá fundido, meu filho, entende? Ah, meu Deus do céu, já viu essas histórias, né? Eu ia, naturalmente, não precisa do cara me roubar. Mas o cara passou na frente, ele se tornou instrumento daquilo, ele se comprometeu. Ele nasceu para aquilo? Não. Ele também é um espírito que está numa experiência. Qual que é a experiência dele? Resistir às inúmeras vibrações para ele sair batendo nos outros, para ele sair brigando com os outros. Porque tudo para ele provoca. Provocar não quer dizer que eu tenho que fazer. Ou seja, eu sou uma pessoa extremamente agressiva, né? Não levo desafogo para cá, não, eu estou me contendo. Eu acho que eu tenho amigos meus que são assim. Né? São pessoas. Eu tenho um amigo meu que é assim. Ele acha que todo mundo tá tirando com a cara dele. O cara não consegue ficar na fila do cinema. Porque ele acha que o cara tá olhando pra mulher dele. Ele acha que o cara tá mexendo com a mulher dele. Ele acha que o cara tá desrespeitando dele. Se tiver 2 pessoas conversando e rindo, tá rindo é dele. Tem gente que é assim, tanto homens quanto mulher. Eu tenho uma amiga minha lá no companheiro de trabalho minha que também é assim. Se ela passar na rua e tiver 2 crianças rindo, tá rindo dela. E isso é tão sério que às vezes a pessoa chega a mudar de casa porque não suporta mais. Eu já vi muitas pessoas falando, eu não aguento mais todo dia que eu entro na minha casa aquelas mulheres lá rindo. Pra ela, tá rindo dela. Entendeu? Aí a pessoa vende a casa, às vezes mais barato, pra comprar num outro lugar porque não suporta ser tão humilhado. Quantas vezes? Olha só, esse é o desafio da pessoa. Né? Mas igual eu tô falando desse colega meu, ele sente isso o tempo todo, mas ele nunca brigou com ninguém. Entendeu? A pessoa vai ficando tão desregulada nisso que... Exatamente. Ele procurou ajuda e tal, mas ele tem isso muito hoje ainda. Né? Você vê, às vezes, o chefe vai fazer uma reunião com a gente lá para falar alguma coisa de serviço, ele fica olhando pro chefe com aquela cara, você tá falando isso é pra mim, né? Né? Você falando que quem tá chegando atrasado aí, passando a perna no horário, sou eu, né? E ele não faz isso. Entendeu? Então ele tá na prova. Se ele fosse um espírito menos vigilante, ele ia sair na mão com todo mundo. Por quê? Porque todo mundo tá perseguindo ele na cabeça dele. Não é que todo mundo está perseguindo ele. Ele sente a vibração daquilo que incomoda ele nas pessoas, né? E como ele vigia, ele corta. O outro, que não vigia, rouba, mata, estupra. Até relação afetiva, tá, gente? Também funciona assim, né? Eu tô lá com a vibração desequilibrada no campo do sexo. Eu saio na rua, né? Aí eu encontro outra companheira que está desequilibrada igual eu. Não que eu vejo, eu tô tendo um caso. Não que eu vejo, eu tô casando com a pessoa que eu não tenho nada a ver. Né? Aí eu estrepo a minha encarnação inteira, eu desrespeito meu companheiro, eu desrespeito a pessoa que eu amo, por causa da bobagem. Entendeu? Aí eu falo assim, meu Deus do céu. Aí os espíritos vão falar assim, meu filho, vigiar e orar, né? Jesus, vigiar e orar. Por que dá que a gente se estrepa? Porque a gente não vigia. Isso é mediúnico. Isso, Jesus ele cantou a pedra pra gente há 2000 anos atrás. Ele falou, não, gente, o problema de vocês é esse, que eu te ensinar como é que você sai dessa onda aí. Vigia. Presta atenção, pensa antes de fazer as coisas, né? Então, isso dentro da mediunidade é a mesma coisa. Por que esses espíritos estão todos vinculados aqui? Porque não vigiaram. Mas sabe o que é estranho? Porque às vezes a pessoa pensa antes de fazer determinada coisa, mas aí ela e faz. Mesmo sabendo que talvez pode ficar arrependida. Tá, mas aí tem a questão do vício, né? O vício também tem a questão da influência espiritual, né? Então são muitas coisas que a pessoa tem que lutar. Às vezes a pessoa tem toda essa gana de violência e ainda tem um espírito lá dela, vai lá, bate, enfia a mão na cara dele mesmo. Ele tá olhando pra você mesmo. Se a pessoa não é vigilante, além dela ter a dificuldade, ela ainda atrai outros que incentivam ela, sejam encarnados, não vão lá só, sejam desencarnados. Então aquele cara mulherengo,
né, que tá lá no trabalho, né, e começa a ter um caso com a colega, tá cheio de espírito incentivando ele, vai lá, sua vida é uma só. E tá lá os colegas de trabalho lá, né, os amigos, né, você tá doido? Tá dando bola pro você, só. Ninguém vai saber disso não. Entendeu? Aí a pessoa, ela tem a fragilidade, tem o encarnado incentivando, tem o desencarnado incentivando. Aprova? Quer dizer que ela vai cair? Pode aguentar. Se ele passa daquilo, gente, ó, ele vence. Aí aquele negócio não atinge mais ele. Se ele se entrega, o que acontece? A roda gira para trás, ele volta pro processo do início de novo. Parece várias fases. Por isso que vocês não têm a sensação que às vezes a nossa vida é repetitiva, não? Porque nós estamos passando... É o mesmo teste, é como se a gente fosse fazendo prova suplementar. Não, testa de novo aí, meu filho. Joga esse dado de novo. Né? No jogo de RPG a gente tem isso, né? Você tá lá jogando RPG lá, e aí tem uma falha lá, você fala, joga o dado de novo aí, rola de novo essa... Não, mas é isso, né? Você falou da pessoa, por exemplo, né? Ser roubada e ela... Por que ela foi roubada? Porque um dia ela roubou. Isso é porque a consciência dela já cobrou dela? Fica com a energia. Ou porque ela vai ter que pagar por aquilo? Ela não tem que pagar por aquilo. Aquilo está na intimidade dela como uma coisa não resolvida. E que a consciência dela cobrou isso dela. Exatamente. Só que existem várias formas de eu resolver o meu roubo. Por exemplo, eu sou um ladrão, imagina, minha encarnação passada. Né? Eu tenho no mínimo umas 3 maneiras de resolver o roubo. Se eu sou um espírito revoltado e eu acho que eu tenho que roubar mesmo, porque eu tenho que ser, né? Eu vou atrair outros que vão roubar de mim, na base da violência, né? Se eu estou tentando melhorar, talvez eu vou devolver isso, né, de uma outra maneira. Eu vou perder um recurso que eu não queria perder. Né? Eu vou tomar um golpe, né? Ou eu vou comprar um carro lá que está com o motor fundido, achando que está fazendo um negócio. Normalmente, gente, quem perde as coisas é quem... Né? Tem uma coisa que o pessoal fala, esses bandidos, fala assim, melhor forma de você enganar alguém é fazer ele pensar que ele está te enganando. Ou seja, você pega outro igual a você. Né? Porque o cara acha, não, vou passar a perna nesse velho, esse carro tá vale 30 mil, tá vendendo por 20, né? Sou esperto demais, é não que eu compro, o motor tá fundido, tem que pagar 40, né? Mas aí ele passou a perna em mim, fazendo eu achar que eu tô passando a perna nele. Outra forma de eu recuperar isso aí, que é o dinheiro que eu roubei, fazer caridade. Vai ajudar alguém que está precisando, vai fazer um trabalho social, vai doar dinheiro para alguma instituição, vai doar o seu tempo. Eu estou recuperando também. Como é que Jesus fala que o amor cobre uma multidão de pecados? O amor cobre. Exato. A gente não precisa, não tem que pagar, né? Ou seja, imagina o seguinte: na minha encarnação passada eu fui um estuprador. Né? Eu estuprei um monte de mulher lá na guerra, lá sei lá onde, né? Imagina. Aí eu reencarnei para ser estuprado. Aí eu reencarno como mulher, né? Aí a pessoa fala assim, vai ser estuprado. Será que eu reencarnei para ser estuprado? Não. Talvez eu reencarnei como mulher, primeiro, para aprender a valorizar a figura feminina. Né? Então, às vezes, a gente tem que tomar um choque, a gente tem que renascer do outro lado para me entender. Então, às vezes, eu era aquele senhor de engenho lá, aquele escravagista, eu renasço como negro. Às vezes, eu era um homem muito poderoso e rico que maltratava os outros, eu vou renascer como funcionário. A troca, né, é salutar. E essas questões, igual tá no capítulo, essas questões, elas, somente desse cunho moral, aí tá falando que fica muito no perispírito, isso. Essas marcas que fica no perispírito, fica no corpo espiritual. Entendi. Fica no corpo espiritual. É por isso que os espíritos conseguem ver. Entendi. Os que são superiores, eles conseguem ver racionalmente. A história do André Luiz é essa, que aconteceu isso e isso com ele. Os espíritos inferiores, não, eles não veem desse jeito. É o que eu falei, eu olho para você e falo assim, alguma coisa não sei, eu não gosto de você. Ou alguma coisa não sei, me atrai, eu não sei o que é. Quanto mais inferior, mais instintiva é a percepção. Quanto mais superior, mais racional é a percepção. Então, o que um espírito inferior ele sente no sopetão, o espírito superior fala, não, vou ver aqui. Aí vem a história espiritual da pessoa toda. Por que ele é assim? Ele é assim por causa disso que acontece. Entendeu? Isso é diferente para cada espírito. Aí, voltando na questão. Então, às vezes eu reencarnei para poder ser estuprado? Não. Mas eu tenho uma energia que eu tenho um débito nessa área. Esse débito é um débito comigo mesmo. Então, talvez, aquele espírito que foi um estuprador no passado, ele vai ser, talvez, um ativista dos direitos das mulheres. Vai reencarnar como mulher, vai ser um grande ativista nessa área, né? Vai fazer um trabalho nessa área, nunca vai ser estuprado, nunca vai acontecer nada disso com ele.
Por quê? Porque ele fez um trabalho positivo em cima dos erros dele. Esses erros o ensinaram a modificar os seus conceitos. Aí ele venceu. Se for isso. Mas o espírito que é rebelde, revoltado, né? Muitas vezes, mas aí acontece dele atrair outros. Aí, mas, por exemplo, pode acontecer de mesmo estando nessa vibração, às vezes, num momento de azar ou de invigilância minha, eu atraio um companheiro desequilibrado que me agride? Pode, porque infelizmente nós estamos dentro de um tanque de tubarão, né? Então, às vezes, por mais que a gente vigie, né? Às vezes eu vigio em tudo, mas não vigio, por exemplo, eu acho que eu dou conta de tudo, eu enfrento todo mundo. Então eu sou um cara muito agressivo, que eu estou controlado, mas eu acho que eu posso entrar em qualquer lugar. Eu entro em qualquer lugar mesmo, eu boto o dedo na cara de todo mundo, aí eu tomo um murro na cara, porque eu fui arrogante, porque eu fui agressivo, porque eu achei que era o rei da... Vocês estão vendo como é que é o negócio? Então, assim, existe um monte de nuances, né? Às vezes a energia é tão pesada que às vezes... Entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar isso. Como é que a gente vai melhorar isso? Melhorando a humanidade. É a história do cara que mata o outro dentro da cadeia. Né? O cara é preso, nós ficamos vendo televisão lá e nós ficamos assim, ó, quando ele chegar lá, todo mundo vai estuprar ele e eles vão matar ele lá dentro da prisão, né? Beleza. Imagina 1 milhão de pessoas mandando essa onda mental lá pra dentro do presídio. Aí lá do lado do cara tá dormindo lá o seu Zé, que é um espírito brutalizado, até falar chega. A única prece que ele fez na vida dele foi quando ele tinha lá 1 ano de idade lá com a avó dele. O cara tá lá dormindo lá e essa vibração de ódio vai toda pra cima dele. Aí o cara acorda de noite lá, né? Até desnorteado, vai lá, estupra o cara e torce o pescoço dele. Quem que matou o cara? Foi só ele? Ou ele foi um instrumento? E ele é um instrumento ignorante, que não tinha como nem se defender daquela energia. Entendeu? Aí nós vamos entender que a nossa responsabilidade diante da vida é muito grande. Porque quando eu estou vibrando no mal, alguém, mesmo que eu não faça o mal... Às vezes vai ter um médium desse mal aí que vai realizar o que eu estou querendo, né? Quando eu olho para um colega meu de trabalho e falo para ele assim, penso, né? Uma hora você vai encontrar com alguém que vai enfiar a mão na sua cara, vagabundo. Não sou eu não, mas a vida vai. Eu estou jogando uma vibração em cima dele. Se ele está nessa vibração, além daquela energia que já é característica dele, junta a minha. Tá lá, o Marcelo assina embaixo aí, ó, enfia a mão na cara dele. Aí quando eu chego lá no plano espiritual... Sabe aquele cara lá que foi espancado? Você tem que ir lá resolver isso aí, mas eu? Você tem que ir lá, o cara foi espancado. Não, eu não tenho nada com isso não, até pensei, mas nunca fiz. Aí pega lá, aqui ó, fulano bateu nele, aqui ó, você assinou embaixo, sua vibração deu uma cutucadinha lá. Sabe aquele segundo murro que ele tomou lá, que quebrou o nariz? Foi por causa da sua energia. Então vai lá, quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais nós aprendemos sobre responsabilidade. Sobre o quanto nós somos seres... que tem um poder que a gente nem imagina. Por isso nós temos que ter muito, muito discernimento. Tudo isso é mediunidade. Teve uma passagem da minha vida que me marcou muito. Eu estava no 2º grau e a gente tudo tinha o quê? 16, 17 anos. Era uma turma com 42, 45 alunos. E tinha uma prova final e todo mundo detestava essa professora e todo mundo já estava atrasando. O diretor chegou e falou, já vou distribuir a prova. Beleza, que ela saiu atrasada da casa dela. E a professora morava no coração carente, que ela tinha pegado estresse. Aí o que aconteceu? Todo mundo. Aí teve uma pessoa que gritou assim, tomara que bate o carro. Aí todo mundo, mesmo, não sei o quê. Eu digo, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu falei, credo, gente, eu e os gatos engataram com isso, sou. Porque você tem uma menina lá em Já bateu o carro? Bateu. Ai. Mas o que aconteceu? Foi um cavalo que veio, e ela tinha um ninho na época, né? Porque não confundinha, tá, gente? Aqueles ninhos quadradinhos, né? Uhum. O cavalo caiu em cima do capô dela, ela machucou demais na conta. Coitado do cavalo. Depois o cavalo morreu, ela foi toda, sabe? O que acontece? Às vezes, no momento de... Às vezes, aqui ó, às vezes o que acontece? Às vezes não acontece nada. Mas às vezes as coisas se unem no momento que a vibração da pessoa não está boa, a nossa não está boa, aí a coisa une e acontece. Né? Lembra lá do livro dos mensageiros, lá do médium lá que teve o filho lá, né? Tem um médium lá que ele veio, ele não ia casar na encarnação dele. E aí ele arrumou uma companheira lá toda desequilibrada, e ele fala assim, junto dela eu me desequilibrei mais ainda, porque com certeza do passado, né? Reviveu, né? E ela atraiu uma entidade monstruosa que nasceu como nosso filho. E que nem eu tive desgosto com ele a vida inteira. Olha só, por causa da falta de vigilância, o cara entrou numa roubada,
né? Com certeza tinha alguma vinculação com eles, não é por acaso. Mas não precisava ser naquele momento. Não precisava resolver daquele jeito. Entendeu? Às vezes eu tenho uma vinculação com um espírito muito difícil, mas ele não precisa ter sido meu filho na última encarnação. Talvez ele vai ser meu filho agora, que eu já tenho alguma condição de lidar com ele. Ou às vezes vai esperar. Tem muita coisa na nossa história espiritual, pra gente terminar aqui, né? Pra gente só fechar o capítulo aqui. Tem muita coisa na nossa história espiritual que está congelada. O espírito fala, isso aqui, o Marcelo precisa enfrentar isso aqui agora, não. Mas o Marcelo cutuca tanto que o negócio aparece. Ele cavuca tanto que o negócio aparece, né? Então, às vezes, o Marcelo tá lá num relacionamento equilibrado, cheio de amor, né? Aquela coisa boa, né? Aí o Marcelo começa a querer aprontar. No ele querer aprontar, ele atrai um outro espírito lá, né? Que tem vinculação com ele, os dois são desequilibrados, né? E aí joga uma bomba na vida dele por causa disso. Né? Ah, mas como é que eu ia encontrar de qualquer jeito? Você ia encontrar de qualquer jeito. Daqui no ano 2350, você ia encontrar com aquele espírito de novo, em outra condição. Você ia estar num outro nível espiritual, ele também ia estar. Aí vocês iam resolver aquilo de uma maneira tranquila. Mas não, você foi lá cavucar um negócio, você foi lá, né? Mas é muita coisa que acontece com a gente que cavuca, gente. Tem muito espírito trevoso que a gente atrai pela nossa ação, né? Às vezes o espírito me odeia porque eu fui lá um mentiroso, né? Aí eu tô aqui na oportunidade de falar no bem, aí eu começo a falar uma mentira atrás da outra. Uma hora essa energia é igual a um farol. Ô, fulano, te achei, né, vagabundo? Continua mentiroso do mesmo jeito, né, safado? Agora nós vamos ver esse negócio aí. Ah, meu Deus, aí eu tô lascado, entendeu? Eu podia ter mudado, podia ter me controlado, né? Mas aí como é que eu vou saber no que é controlar? Vigiar. Médium precisa se vigiar, se observar, se conhecer, que é diferente de se julgar, tá, gente? Né? Nós precisamos ter aquilo que os espíritos falam pra gente, pra gente terminar. Nós temos que fugir da culpa e trabalhar a responsabilidade. Culpa é sinal de espírito atrasado. Tá? Todo espírito atrasado, inferiorizado, seja ele encarnado ou desencarnado, vive em torno da culpa. Ou ele se culpa, ele culpa alguém. Pode perceber. Você quer saber se o espírito é maduro ou não? Observe essa característica. Todo espírito infantil, encarnado ou desencarnado, está amarrado à culpa. Será que você se culpabilizar seria um pouco mais evoluído do que quem terceiriza? Não. É atraso do mesmo jeito. É atraso do mesmo jeito. Porque quando você se culpa, na verdade, o que você está fazendo? Você está tentando fugir da responsabilidade que você fez. Né? Então, assim, nós temos que ser responsáveis. O espírito de luz é responsável. Né? Porque a culpa traz a gente o quê? Ah, meu Deus do céu! Por que a gente não lembra de um monte de coisa do passado da gente? Porque nós não damos conta de se responsabilizar, nós vamos ficar culpados. Ah, que eu matei o Pedro na última encarnação. Desculpa, Pedro. Não. Né? Por que o espírito de luz lembra? Matei o Pedro lá 10 mil anos atrás, beleza. Naquela época, quem eu era? Naquela época eu era um espírito ignorante, agressivo. Hoje eu não sou assim, né? Então hoje eu entendo que eu tenho que ajudá-lo. O que eu posso fazer por você, meu irmão? Diferente do... Entendeu? A diferença da culpa, da responsabilidade. Por que os espíritos superiores lembram de tudo? Porque eles conseguem trabalhar todas as coisas negativas que eles fizeram num outro nível. Porque eles se entendem, porque eles se reconhecem, porque eles olham assim e falam assim, olha, eu fiz aquilo não é porque eu era mal, porque eu era ignorante. Né? Hoje eu não sou mais, então vamos partir para aquilo. É sempre positivo o negócio, né? Vamos terminar, né, gente? Semana que vem eu vou fazer o estudo, hein? Assimilação de correntes mentais. Vocês estão vendo que tudo é mente? Vocês estão entendendo por que eu coloquei o livro aqui? Tudo é mente, tudo é mente, tudo é mente. Mente. Não de mente de mentira. Né? Mas tudo é mente. Né? Então vamos lá fazer nossa prece aqui para a gente ir para a prática. Hoje nós vamos treinar psicografia de novo. Amigo e mestre Jesus, companheiros espirituais, pedimos neste momento que possam nos ajudar, nos intuir, que possamos, acima de tudo, trabalhar os valores do bem, entendendo a responsabilidade e a alegria de despertar espiritualmente. Dá-nos, Senhor, a paz, o entendimento, a compreensão, acima de tudo o amor, para que possamos seguir rumo ao bem nos caminhos do Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, a cada um de nós e a todos que estão à nossa volta. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Isso aí.
Pessoal, fechar aqui. Nada, fechar aqui o estudo aqui do Instagram. Que o pessoal do Instagram, hoje à noite nós temos um estudo sobre mediunidade, espiritualidade e autismo, 19 horas, lá no YouTube.